Olá, meu nome é Erickson e sou pastor aqui na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. É um prazer estar com você nesse momento e, nesta ocasião, o nosso objetivo é fazermos uma série de estudos sobre as 7 cartas do Apocalipse de João. Nós estaremos orando antes de nós iniciarmos o estudo. Se possível, feche por um instante os seus olhos e oremos. Pai querido, nós te bendizemos porque, a despeito de todos os eventos, de todos os acontecimentos que têm trazido aflições e angústias em todo o mundo, o Senhor reina e reinará para todo sempre. Confiamos na Tua palavra e nas promessas que dela chegam até nós. E te pedimos que durante todos esses estudos, o Senhor possa alcançar cada coração, cada igreja, a fim de que sejam, pela Tua palavra, tomados pela esperança e pelo conforto de que o Senhor Jesus Cristo está no meio do seu povo, reinando até o dia quando Ele se revelar nos céus, cheio de glória, para buscar o seu povo e vingar de cada um dos seus inimigos. Dá-nos a graça de sermos edificados, abençoados pelo Teu Espírito durante esse tempo que estivermos estudando a Tua palavra. Oramos por isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse, o nosso objetivo a partir de hoje é apresentarmos exposições bíblicas a respeito das 7 cartas do Apocalipse. E para começar hoje, o que faremos será apenas uma introdução a todos esses estudos. No próximo vídeo, você terá a oportunidade de participar, de acompanhar os estudos que faremos a partir da primeira carta, aquela que foi destinada para a igreja que se encontrava em Éfeso. Hoje, primeiramente, o nosso objetivo é apenas este, fazermos apenas uma introdução. E em meio às calamidades, normalmente as pessoas pensam em Deus no final dos tempos e também em si mesmas, exatamente como tem acontecido nesse momento que nós estamos vivendo. Temos neste momento, portanto, uma oportunidade propícia para refletirmos biblicamente a respeito de cada uma dessas necessidades. O nosso objetivo ao expor esta série de mensagens será sobre as 7 cartas do Apocalipse e focalizar os cuidados que a igreja cristã deve ter em meio às tribulações, bem como fortalecer a sua esperança na pessoa e também na obra do Senhor Jesus. Em muitos lugares, nas redes sociais, temos acompanhado publicações de pessoas indagando a si mesmas: será este o momento do fim dos tempos? Será que esta epidemia que está assolando o mundo é um sinal da vinda de Cristo? Muito bem, esse é o objetivo que nós temos de tratar aqui esse assunto, trazendo uma mensagem de esperança para toda a igreja. Por que nós devemos estudar o livro de Apocalipse? Em primeiro lugar, porque é um livro canônico, é um livro que faz parte canonicamente de todas as Escrituras. Isso significa dizer que Deus intencionou, através deste texto, uma mensagem para cada um de nós. Também porque o livro de Apocalipse é um livro que revela a pessoa de Jesus a nós. Esse é um dos principais motivos porque podemos abrir o livro do Apocalipse e lê-lo, sabendo que Deus se revela através dessas Escrituras e revela especialmente a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Em terceiro lugar, porque é um livro difícil de entender. É um livro que desafia os hermeneutas, desafia muitos leitores bíblicos, exige certamente critérios bastante específicos na sua interpretação, considerando tudo aquilo que já está escrito em todo o restante da Escritura. Também porque o livro do Apocalipse é um livro que tem uma mensagem pastoral para a igreja, para os crentes de todos os tempos e de todo o mundo. Em momentos de tribulações, em momentos de angústias, nós nos lembramos, para nós que somos a igreja do Senhor, que essas tribulações, elas são passageiras e que Cristo reina no meio do seu povo. O livro de Apocalipse, portanto, traz uma mensagem de esperança para todos aqueles que creem no Filho de Deus. E considerando todas essas questões, nós queremos destacar aqui alguns pontos importantes a respeito do Apocalipse de João. Primeiro, o livro do Apocalipse, ele abrange toda a história da redenção, segundo os eternos decretos de Deus. E é Jesus Cristo, o único que for encontrado digno de tomar o livro daquele que está sentado no trono,
abrir o seu livro, desatando cada um dos seus selos. E à medida que este livro, que se encontra na mão do Cordeiro, vai sendo aberto, quebrando cada um dos selos, os decretos eternos de Deus são revelados no tocante à história da redenção humana. No final de toda a história, vemos como Cristo, que antes foi encontrado digno para abrir o livro, é exaltado entre todas as nações, porque por causa da sua obra na cruz, por causa da sua ressurreição dentre os mortos, ele vence os seus inimigos e com ele toda a igreja, todos os que creem em Jesus Cristo. Segundo, o livro do Apocalipse, ele também revela a fidelidade dos planos e promessas de Deus, bem como a sua inescrutável sabedoria. Lendo todo o livro, nós percebemos como Deus é fiel em todos os períodos da história, cumprindo cada um dos seus planos. No meio das tribulações, às vezes paramos e ficamos questionando conosco mesmo, onde está Deus nesse momento? Será que todas as coisas, elas perderam o controle e agora nós não temos ninguém a quem recorrer? Não, isso não é verdade. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, percebemos que tudo isso já estava nos planos de Deus e que nada escapa ao seu governo, nada escapa aos seus olhares atenciosos para com o seu povo. A história está seguindo exatamente aquilo que Deus mesmo intencionou antes que o mundo se tornou mundo. Em terceiro lugar, o livro do Apocalipse, ele foca na revelação da pessoa do Senhor Jesus. Desde o capítulo 1, verso 1, assim como nós lemos também no capítulo 19, verso 10, Jesus é o Espírito da profecia. O Espírito é o que dá vida. Se você retirar a revelação de Jesus do livro de Apocalipse, todas essas letras, elas perdem o sentido. O livro já não é tão fácil de entender, você imagina tirando a revelação de Jesus. Ele realmente perde completamente o seu sentido, porque Jesus é a vida, é o Espírito da profecia. Tudo que está registrado no livro do Apocalipse está girando na órbita do Filho de Deus. Ele é, portanto, o foco de todo esse livro, do começo ao fim. Em quarto lugar, este livro antecipa para todos nós como será o glorioso retorno de Cristo e a vitória sobre os poderes das trevas. Ora, se nós não tivéssemos este livro, nós estaríamos talvez caminhando para um destino desconhecido. Mas justamente por causa desse livro que todos nós temos acesso, eu e você, sabemos como será o fim de todas as coisas. Jesus há de se revelar gloriosamente dos céus, para buscar o seu povo e vingar cada um dos seus inimigos. Isso nos faz perceber que por mais que passemos por tribulações nessa vida terrena, nada está fora do controle de Deus. Tudo está caminhando para um fim. E este fim há de revelar a minha vitória e a sua vitória na pessoa do Senhor Jesus. Ele vem para vencer. O Senhor Jesus primeiramente veio como um cordeiro, que foi levado para ser morto, sem abrir a boca. Ele foi escarnecido, ele foi humilhado, ele foi sacrificado por mãos de pecadores. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está agora à destra de Deus. E no tempo que o Pai determinou, ele retornará. Não retornará como um cordeiro, humilhado, submetido a sofrimentos profundos da alma e do corpo, mas ele há de ser revelado como o leão da tribo de Judá, vindo para vencer, vindo para derrotar cada um de seus inimigos e fazer com que a igreja experimente do gozo eterno na presença do Pai. Portanto, o livro do Apocalipse antecipa todos esses eventos, porque no meio de tantas tribulações e intensas tribulações, a igreja precisava ser informada que a vitória está garantida. Ele antecipa para nós aquilo que vai acontecer no futuro, quando nós estivermos na presença do Pai, num estado de completa perfeição, onde o choro, a dor, as fadigas da vida terrena não pesarão mais sobre os nossos ombros. Esse é um livro de extrema importância para todos nós, porque justamente antecipa para nós qual é o resultado final da história.
Em quinto lugar, prepara os crentes para esse tempo e adverte os ímpios do sofrimento que lhes está reservado. Nós sabemos, no meio de todas essas calamidades naturais, no meio de todas essas pandemias, no meio de tanta violência e de tanto desprezo e escarnecimento da obra da cruz por parte dos ímpios, nós somos preparados pela palavra que encontramos aqui em Apocalipse, especialmente dizendo, uma palavra que nos prepara, que nos fortalece e que nos ajuda a não entrar no espírito deste mundo, de desespero, de angústia, de falta de perspectiva quanto à vida após a morte. Não, o livro de Apocalipse, ele nos prepara, nos fortalece, nos advertindo a abrir os nossos olhos, percebendo todos os sinais e aguardando ansiosamente a vinda do Senhor Jesus, sabendo que não nos cabe a vingança contra os nossos inimigos. O que nos cabe é orar, é pregar o Evangelho, sabendo que o Senhor, quando Ele se revelar, Ele haverá de julgar todas as coisas. E assim somos preparados a lidar com este tempo, sem entrarmos nas angústias e desesperos. Por mais que a dor seja profundamente sentida, sabemos que ela é passageira. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. E esse sentimento nos é trazido, nos é ofertado por aquilo que está escrito no livro do Apocalipse. Em sexto e em último lugar, esta é a palavra final de Deus para o homem. Aqui está decretado o julgamento, o juízo. Aqui nós temos a palavra final. Nada fugirá daquilo que está escrito. Aquilo que Deus determinou é revelado aqui. E Deus haverá de cumprir cada uma das suas promessas. Isso serve para nós, como igreja cristã no mundo inteiro, para que, observando as palavras e as advertências contidas nas Escrituras, em especial no livro de Apocalipse, que nós estejamos preparados para a vinda do Redentor, cuidando para vivermos uma vida verdadeiramente consagrada a Ele. Mas essa palavra também, ela serve para advertir os inimigos, que nesse tempo vivem como se Deus não existisse. E aqueles que acreditam que existe Deus, o despreza, o substitui pela criatura, rejeitam oferecer ações de graças a Ele. O tempo está se aproximando, quando cada um dos nossos inimigos será julgado. Aqueles que perseguiram os santos na história da humanidade, aqueles que tiraram a vida dos justos, dos crentes, aqueles que menosprezaram a cruz de Cristo e escarneceram daquilo que para Deus é sagrado, profanando o nome de Deus. O livro de Apocalipse antecipa que cada um desses haverá de ser severamente julgado. A igreja, no meio de todo esse tempo, deve estar preparada e sempre consolada, mesmo sofrendo todos os efeitos colaterais do mundo caído no qual ela está inserida. Ela deve estar preparada com seus olhos, com o seu coração, com a sua atenção totalmente voltado para aquilo que está revelado nas Escrituras, que diz respeito às promessas de Deus. Primeiramente, agora uma visão rápida sobre o livro do Apocalipse. O título Apocalipse se encontra no primeiro verso, revelação. A palavra Apocalipse, que é traduzida por revelação, é formada por duas palavras gregas, uma preposição chamada apo, no grego, que significa a partir de, ou tirado de dentro para fora, e somado com o verbo kalipto, que significa aquilo que está escondido, aquilo que está guardado, protegido. Então, essas duas palavras, a preposição e o verbo, nos dão o entendimento do seu significado. O seu significado é revelação, aquilo que antes estava escondido, mas agora é descoberto, descortinado, revelado a nós. E essa revelação, obviamente, no próprio primeiro verso já diz qual é o núcleo dessa revelação. Esta é a revelação de Jesus Cristo para toda a humanidade. Cristo é revelado de uma forma especial em todo o livro do Apocalipse. Quanto ao tema
proeminente diz respeito ao Salvador, no contexto da consumação e do clímax da história redentora. O propósito do livro é claro, já no verso 1 ainda, revelar Jesus Cristo e, relacionado com ele, mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Isso em caráter de consolo e também advertência às igrejas, como nós veremos aqui a partir do próximo vídeo. O autor claramente é identificado no verso 4, no verso 9 e também no capítulo 22, verso 8, como João, exatamente o filho de Zebedeu, o fiel discípulo e apóstolo do Senhor Jesus. E todas essas informações são amplamente amparadas pelos pais da igreja, pela tradição da igreja, e nós temos a confiança de que se trata sim de João, o fiel discípulo de Jesus. Provavelmente esse livro ele fora composto entre os anos 95 e 96, durante o reinado de Tito Flávio Domiciano. Ele reinou entre o ano 81 e até o ano 96, final ali justamente do período onde o livro teria sido composto por João. Os destinatários claramente são declarados no verso 4 do capítulo 1 e também no verso 11. Esse livro ele foi historicamente destinado como aos primeiros destinatários, às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A respeito da estrutura deste livro, o próprio verso 19 do capítulo 1 nos dá claramente como o livro todo está organizado por João. Diz o texto: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Temos aqui, portanto, a estrutura de todo o livro. Ele está organizado entre eventos do passado, as coisas que viste, eventos daqueles dias, as que são, e eventos futuros, e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, a visão que João recebeu compreendeu 3 tempos, combinados como mensagem atual para todas as igrejas. Então, mesmo as palavras destinadas às 7 igrejas da Ásia ainda servem para nós como mensagem nos dias de hoje. E também determinou a estrutura de todo o livro em 3 partes, como nós vimos aqui. E eu gostaria agora de esboçar rapidamente a estrutura do livro como um todo. Nós já vimos que o livro basicamente se estrutura em 3 partes, mas há uma outra estrutura que eu gostaria de destacar. Primeiro, no capítulo 1, nós temos a revelação de um modo específico e especial, preliminar da pessoa do Senhor Jesus. Isso é o que nós encontramos em todo o capítulo 1. No capítulo 2 ao capítulo 3, temos as cartas às igrejas. No capítulo 4 ao capítulo 5, temos a revelação do governo do Pai e do Filho. O Pai que está sentado no trono e o Filho que é encontrado digno para aproximar-se dele, tomar o livro das suas mãos, romper os selos e abrir o livro. E nesse momento, toda a criação, toda a raça humana é apresentada diante do Cordeiro. Ele rende graças, exaltação, glória, porque ele é o único encontrado digno para revelar os decretos eternos de Deus no tocante à redenção da humanidade, bem como a condenação dos seus inimigos. Aí nós iniciamos um período aqui do texto, do capítulo 6 até o capítulo 19, referências a respeito das tribulações de um modo específico. É óbvio que essas tribulações estão narradas como pano de fundo de tudo o que João está destinando para as 7 igrejas da Ásia. A questão é que, no primeiro momento, as igrejas recebem mensagens específicas no contexto de intensas perseguições nas quais aquelas igrejas estavam submetidas. Mas especialmente a partir do capítulo 6 até o capítulo 19, temos por parte de Jesus, através do seu servo João, a revelação de todas as tribulações, desde o dia em que Jesus foi assunto aos céus, até o dia em que ele haverá de retornar. E esse, inclusive, é o assunto que nós temos no capítulo 19. E aí, por fim, nós terminamos o capítulo 20 ao capítulo 22, quando somos informados sobre como será a consumação de todas as coisas.
Veja bem, essa é uma estrutura básica de todo o livro. Se você observar bem, antes de falar sobre as tribulações, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, até quase o seu final, João nos trouxe a informação primeiramente sobre Cristo, o que ele tinha visto. Ele estava ouvindo vozes e de repente ele se voltou para trás para saber quem estava falando com ele. E o que ele viu foi o Senhor Jesus entre os 7 candeeiros. E ele tinha nas suas mãos as 7 estrelas. No final do capítulo 1 de Apocalipse, nós temos a interpretação daquela visão. João estava vendo Jesus entre os candeeiros são as 7 igrejas. E ele tinha na sua mão direita as 7 estrelas, se referindo aqui àqueles que representavam cada uma daquelas igrejas, os pastores, os presbíteros de todas aquelas igrejas. O que o João é informado sobre aquilo que ele tinha visto é que o Senhor Jesus está no meio da sua igreja, está no meio do seu povo, fora daquelas estrelas, fora daquelas igrejas. As tribulações eram intensas, mas Cristo estava no meio da igreja, reinando no meio dela, a preservando, cuidando, sustentando, fortalecendo, renovando as suas forças e a fazendo caminhar até o dia da consumação. João vê isso no capítulo 1. Aí no capítulo 2, ele traz informações e orientações por parte de Cristo a todas as igrejas. É como se João estivesse recebendo a seguinte antecipação: olha, lembre-se, cada igreja, que o Senhor Jesus está no meio do seu povo. Não se esqueça disso. Maior é aquele que está no meio de vós do que aquele que está no mundo. Se Cristo está no nosso meio, no meio de todas essas tribulações, se Cristo se faz presente no meio do seu povo, não há nada o que temer. E aí, para completar, esse sentimento de esperança e de segurança, somos informados no capítulo 4 e no capítulo 5, que o Pai está sentado no seu trono e que Cristo foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos, e Ele é exaltado por todas as gerações. Isso nos conforta antes de entrar na revelação das tribulações. Se nós entrássemos diretamente na revelação das tribulações a partir do capítulo 6, talvez entraríamos em desespero. Mas a igreja foi informada antecipadamente que Cristo está no meio do seu povo e que Deus está no seu trono, reinando soberanamente, e que todas as coisas estão debaixo dos seus cuidados soberanos. Então, você que está me ouvindo nesta ocasião, lembra-te que Deus continua sentado no seu trono e que o Senhor Jesus Cristo está no meio do seu povo, reinando soberanamente. Nós podemos perder bens materiais, nós podemos perder a nossa saúde, nós podemos ser separados dos nossos familiares, as pessoas que nós tanto amamos, nós podemos até perder a nossa vida, mas porque Cristo está no meio do seu povo, nós nunca perderemos a nossa salvação. Se hoje nós morrermos, amanhã, quer dizer, no mesmo instante, seremos levados para a presença de Deus e com Ele estaremos experimentando para todo sempre dos benefícios da sua salvação. E esta é a garantia que temos por sabermos que Cristo morreu a favor dos eleitos e que Ele está reinando no meio da igreja. João é preparado, as igrejas são preparadas com todas essas informações antes de trazer a revelação sobre as tribulações que antecederão a vinda e a revelação última de Jesus no final dos tempos. Agora, quero entrar de modo mais específico numa introdução a respeito das 7 cartas do Apocalipse. Muito bem. Sobre a localização daquelas igrejas. As cartas, nos capítulos 2 e 3, foram mensagens particulares às 7 igrejas. São elas: a igreja que se encontrava em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas se encontravam na província do Império Romano chamada Ásia Menor. Hoje, a Ásia Menor é a parte ocidental da Turquia, da atual Turquia. As cidades para as quais as cartas foram destinadas representavam importantes centros de comércio e também de comunicação. O motivo dessa ordem, exatamente como nós temos registrado aí no verso 11 do capítulo 1,
Teria sido apenas por uma razão lógica, já que o portador, saindo da ilha de Patmos, onde João se encontrava, foi submetido a trabalhos forçados na ilha de Patmos para trabalhar nas minas de carvão, possivelmente já com danos na sua visão e bastante velho. Então, aquele que estaria portando as cartas e levando as cartas, bem como todo o conteúdo do livro, às 7 igrejas, estaria percorrendo uma rodovia, né, um caminho que era bastante conhecido, que conectava Éfeso até a última igreja, a igreja de Laodiceia. Elas estavam interligadas por estradas bastante conhecidas naquele tempo. E aí nós temos a rota exatamente que essa carta, que este livro percorreu, saindo da ilha de Patmos, indo para o porto ali em Éfeso, alcançando os crentes que ali estavam, lendo aquele texto para todos os crentes, inclusive as demais cartas destinadas às outras igrejas, e aí foi então um portador levando para cada um daqueles pastores, daqueles anjos, né, daquelas estrelas que representavam cada uma daquelas igrejas até a cidade de Laodiceia. Muito bem. Com pequenas exceções, essas cartas possuem um padrão de 7 partes, o qual é ainda mais claro entre as destinadas a Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Se você ler cada uma dessas cartas, você vai perceber que existe um padrão muito claro. Primeiro, saudação ou destino. Segundo, a autodesignação de Cristo, como Cristo é apresentado em cada uma dessas cartas. Em cada uma dessas cartas, Cristo é revelado de uma forma diferente. A aprovação da parte de Cristo, uma condenação, uma advertência, uma exortação a cada uma das igrejas, advertência ou ameaça, também uma exortação e termina com uma promessa para cada uma destas igrejas. Não é possível entender os capítulos 2 e 3 sem o entendimento do capítulo 1, como eu já disse. Pela mesma razão, todos os demais capítulos, de acordo com William Hendrickson, as 7 cartas pertencem à própria essência do livro, porque tudo o que é dito em todo o livro é dito justamente para cada uma daquelas igrejas. A carta não foi destinada aos ímpios, as cartas foram destinadas às igrejas da Ásia. Então, tudo que diz respeito a este livro é de interesse de todas as igrejas. O ponto é que o livro forma uma unidade, um quadro geral sobre a redenção dos eleitos e a condenação dos ímpios na história da humanidade. William Hendrickson diz ainda que em cada igreja, com a exceção única de Laodiceia, Cristo encontra algo recomendável. Em 5 das 7, ele encontra algo condenável. As exceções louváveis são Esmirna e Filadélfia. Essas cartas, elas estão divididas em 2 partes. Capítulo 1, verso 1 ao verso 3 e verso 4 até o verso 7. Na primeira, a exortação é seguida por promessa. Na última, esta ordem é invertida. E para ficar um pouco mais claro para todos vocês como essas cartas estão organizadas, veja só, como essas cartas estão organizadas. Em relação ao referencial, nós temos por um lado Éfeso e temos por outro lado Laodiceia, a primeira e última carta. Essas são as que recebem as maiores críticas, as maiores advertências e ameaças. Mais adiante, nós temos Esmirna e temos Filadélfia. Estas são as que só recebem elogios. E no meio nós temos Pérgamo, Tiatira e também Sardes. Essas são as que mesclam elementos positivos e negativos, existindo, porém, em todas as 3 um remanescente fiel. Veja as 7 cartas como elas estão organizadas e como cada uma delas tem uma mensagem importante para trazer a todos nós. Essa organização dessas cartas se encontra no livro do reverendo Leandro Lima, Exposição do Apocalipse. Agora, uma visão rápida sobre a visão geral sobre as cartas.
a carta destinada a Éfeso recebe um elogio, um louvor. Ela rejeitava o mal e perseverava, tendo paciência. Qual é a crítica que é feita a ela? O amor por Cristo não é mais fervoroso. A instrução que ela fizesse ou resgatasse as suas obras, as suas primeiras obras, como ela fez no princípio, e a promessa que ela tomará da árvore da vida. Esmirna suporta o sofrimento com paciência. Não há nenhuma crítica explícita a respeito desta igreja por parte de Cristo. A instrução é que ela continuasse fiel até a morte, e a promessa é que ela haverá de receber a coroa da vida. Quanto à igreja de Pérgamo, a carta que foi destinada para ela, nós encontramos um louvor, que ela guardava a fé em Cristo, mas encontramos também uma crítica. Ela tolerava a imoralidade, a idolatria e também heresias dentro dela. A instrução que ela recebe é para que ela se arrependesse dessas práticas. E a promessa é que, se ela se arrependesse, ela receberia do maná escondido e uma pedra que contém um novo nome. Nós veremos isso mais adiante. A igreja de Tiatira, ela tem como louvor da parte de Cristo o seu amor, o seu serviço, a fé, a paciência, como as suas maiores virtudes. A crítica que a igreja de Tiatira recebe é que ela tolerava o culto idólatra e também a imoralidade. A instrução que ela recebe é que o julgamento vem e que eles deveriam, aqueles crentes, se manter na fé. A promessa é domínio sobre as nações e que haveria de receber a estrela da manhã. Sardes, o louvor que a igreja recebe é que alguns guardavam a fé. A crítica é uma igreja morta entre aspas. A instrução é: arrependa-se, fortaleça o que restou da igreja. E a promessa para esta igreja é que os seus nomes seriam mantidos no livro da vida e receberiam vestiduras brancas. A igreja de Filadélfia, ela tem um louvor da parte de Cristo. É uma igreja que perseverava na fé no meio de tantas tribulações, intensas tribulações. Não há nenhuma crítica explícita a essa igreja. E a instrução que ela recebe é que ela se mantivesse na fé, guardando a fé. E a promessa que ela recebe é que no lugar que ela haveria de receber, um lugar na presença de Deus, um novo nome e também a nova Jerusalém. Por fim, a igreja de Laodiceia, ela não tem nenhum louvor da parte de Cristo. Ela tem uma crítica bastante forte e contundente à sua indiferença. E a instrução que a igreja recebe é para que ela fosse zelosa de boas obras e se arrependesse do seu mal. E a promessa é que ela partilharia do trono de Cristo, segundo nos informa Thomas Nelson no livro Manual Bíblico de Mapas e Gráficos. Por que essas 7 igrejas? Talvez esta seja a sua pergunta. Por que 7? Por que não 8? Por que não 5? Pois bem, a história bíblica registrou que havia outras igrejas na Ásia, como em Troade, em Atos capítulo 20 e em 2 Coríntios capítulo 2. Havia igreja também em Mileto, tudo na Ásia. Conforme está dito lá também em Atos capítulo 20, verso 17. Em Colossos havia uma igreja, Colossenses, inclusive é uma epístola de Paulo destinada a esta igreja. E também em Hierápolis, uma cidade próxima de Colossos, segundo é dito lá em Colossenses capítulo 4, verso 13. É considerável o fato dessas 7 igrejas terem sido citadas porque foram as que João mais conhecia e que também ele era conhecido. A primeira razão é que cada uma foi ordenada e destinada por instrução divina. Isso é o que está escrito no capítulo 1, verso 10 e verso 11. O próprio Cristo intencionou que a revelação chegasse primeiramente a estas 7 igrejas. Então, a primeira razão que nós temos aqui, sustentada por aquilo que está escrito, é que esta foi uma intenção do próprio Cristo para tratar condições e necessidades específicas daquelas igrejas. Nesse sentido, Deus deu a revelação de Jesus para que todos os seus servos tivessem plena consciência a respeito dele entre as igrejas no decorrer dos tempos, passado, presente e futuro, assim como nós
somos informados no capítulo 1, verso 19. A segunda razão é porque há um motivo teológico e lógico aqui. O número 7 tinha um significado emblemático e estrutural em todo o livro do Apocalipse. E o que João escreveu é dividido em 7 partes, como as 7 cartas que seriam lidas 7 vezes àquelas igrejas. 7 é o número de conclusão e sugere que estas 7 igrejas representariam as condições e características de várias igrejas ao longo da história. O que nós encontramos por parte dessas cartas, nós nos identificamos com elas em algum aspecto funcional, em alguma tensão espiritual. Todas essas cartas, de algum modo, elas alcançam a realidade de todas as igrejas em todos os tempos. Portanto, são igrejas e são cartas que tratam a realidade geral da igreja cristã em todo o mundo. A terceira razão é que elas serviriam como representativas de todas as demais. As diferenças entre elas englobam os diferentes tipos de igrejas na sociedade ao longo do tempo. Cada mensagem é pertinente a elas, a todas elas, não somente as que primeiramente receberam e ouviram, mas inclusive para todos nós nos dias de hoje. Assim como 1ª e 2ª Coríntios, essas epístolas paulinas, dizem respeito à igreja de Corinto, bem como a todas as igrejas, assim as mensagens das cartas às 7 igrejas da Ásia dizem respeito a todas de um modo geral. Embora fora escrita uma carta para cada igreja, as cartas terminam dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o que está dito no capítulo 2, verso 7, no final de cada uma das cartas. Verso 11 do capítulo 2, verso 17 do capítulo 2, verso 29 do capítulo 2, agora no capítulo 3, verso 6, 13 e no verso 22. Cada uma foi destinada à igreja de uma cidade, mas conclui dizendo o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o que foi dito, fora dito para uma igreja, mas termina dizendo: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas no plural. Agora, a respeito da suficiência de Cristo e como Cristo, ele é revelado em meio a cada uma destas igrejas. Cada mensagem contém uma advertência, um conselho, um conforto, chamando a atenção para algum aspecto da glória de Cristo, pessoa e a sua obra, conforme a visão do capítulo 1 que João tivera. Sempre, de alguma forma, relacionado às necessidades, problemas e condições descritas de cada uma daquelas igrejas. Também enfatiza como Cristo entende perfeitamente suas necessidades e é a fonte da sua vitalidade e força. Assim sendo, todos os problemas e necessidades das igrejas são reunidas diante de Cristo, pois somente Ele é a solução para os seus problemas e a resposta para as suas necessidades. Cristo, em cada carta, Ele é o autor. Isso está dito em cada uma dessas passagens, capítulo 2 ao capítulo 3, em cada uma destas cartas. Cristo é o autor da revelação. Ele é onisciente, ele conhece a igreja, ele conhece os crentes, ele sabe o que o seu povo está passando. A sua autoridade é revelada de um modo bastante claro em cada uma das cartas. Cristo tem total autoridade no meio do seu povo. Esperança é um elemento que nós encontramos também em cada uma das cartas, sempre relacionada com a pessoa e com a obra do Senhor Jesus. Cristo é a minha esperança, Cristo é a sua esperança. Por mais que tenhamos que passar por tribulações, lendo o texto da Escritura, somos tomados por essa esperança, pelo fato de Cristo estar no meio do seu povo. E é assim que ele é revelado em cada uma das cartas. É como se Cristo estivesse dizendo para o seu povo: olha, não fiquem atemorizados, não fiquem angustiados, aflitos, porque eu estou com vocês. Eu sou a força de vocês, eu sou a esperança de vocês, eu sou a solução para os seus problemas, eu sou a vida para vocês.
E assim as igrejas receberam aquelas cartas, sendo encorajadas e confortadas, como nós também devemos ser neste momento em que nós lemos o livro do Apocalipse. Além do mais, notemos esses paralelos que nós encontramos, por fim, em cada uma dessas epístolas. Na epístola destinada a primeira, o que está escrito, no capítulo 1, verso 13, Jesus é apresentado como no meio de 7 estrelas e tendo na mão os 7 candeeiros. Quando nós lemos a primeira carta, a carta destinada à igreja que se encontrava em Éfeso, nós encontramos exatamente essa descrição dele naquela carta. Quando você lê Apocalipse capítulo 2, a carta que foi destinada para a igreja de Esmirna, você vai encontrar exatamente essa revelação de Jesus. Ele é o primeiro e último, assim como João, ele mesmo se apresentou a João no capítulo 1, verso 17 e no verso 18. Quando você lê a carta que foi destinada para Pérgamo, capítulo 2, verso 12 especialmente, você percebe que ali Jesus é apresentado como aquele que tem uma espada de 2 gumes, exatamente como ele se revelou a João no verso 16 do capítulo 1. Assim também nós encontramos na igreja de Tiatira, no capítulo 2, verso 18. Ali Jesus é apresentado como aquele que tem olhos como de fogo e pés como de bronze. Exatamente como ele é descrito no capítulo 1, verso 14 e verso 15, na visão que João tivera a respeito dele. Na carta que fora destinada para Sardes, vemos ali Jesus sendo apresentado como aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas, exatamente como nós encontramos no capítulo 1, verso 4 e no verso 16. O próprio Cristo se revela assim para João. Na carta que fora destinada para a igreja em Filadélfia, nós encontramos essa descrição a respeito de Jesus. Ele detém as chaves nas suas mãos. E é assim que ele se apresenta a João no capítulo 1, verso 18. Por fim, para a igreja de Laodiceia, Cristo é apresentado como testemunha fiel, assim como nós encontramos no capítulo 1, verso 5, na introdução do livro de Apocalipse. Ou seja, em cada uma das cartas, o que você encontrará será a revelação de Jesus no meio do seu povo. E o que nós podemos tirar de conclusão disso, nesse primeiro vídeo introdutório sobre essas 7 cartas do Apocalipse? Em primeiro lugar, Cristo está no meio do seu povo. Cristo está no nosso meio, e Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, é aquele que detém as 7 estrelas às mãos, é aquele que exerce o seu governo através daqueles que Ele mesmo chamou, e que tem as suas vidas submetidas a Ele. Ele é aquele que nos fala pelo Espírito, que nos adverte como igreja em todo o mundo, para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos totalmente para Ele. Aqui, nesse texto do Apocalipse, somos instruídos, em segundo lugar, que mesmo que as tribulações sejam intensas, mesmo que as angústias batem as portas da nossa casa, porque nós não estamos isentos de enfermidades, não estamos isentos de angústias, não estamos isentos de perseguições, não estamos isentos de morte. Mas mesmo que tenhamos que passar por isso, e haveremos de passar mais cedo ou mais tarde, nós temos esta esperança de que a nossa vida não se limita às coisas deste mundo. A nossa esperança não pode ser medida pelas circunstâncias boas e até mesmo aquelas circunstâncias ruins que podem ser experimentadas nesta vida terrena. A nossa esperança está no além, quando estivermos com o Senhor Jesus Cristo. E é exatamente por esse dia que eu e você devemos, do fundo do nosso coração, ansiar, aguardar ardentemente o dia que o Senhor Jesus voltar para nos buscar. E nós devemos manter nos nossos corações essa certeza da volta do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, este texto, ele também nos chama a atenção, quando estudarmos cada uma das cartas, nos chama a atenção frequentemente para que tenhamos os nossos olhos atentos àquilo que acontece dentro da igreja.
O Senhor Jesus mostra claramente a sua contrariedade com cada uma daquelas igrejas. Ou seja, o Senhor Jesus se aborrece com os pecados que são encontrados dentro da igreja. E a advertência do Senhor Jesus para cada uma daquelas igrejas, até mesmo aquelas que não encontramos uma crítica explícita, a advertência para todas elas é que elas perseverem na fé, que elas perseverem nas boas obras, que elas sejam igrejas santas, que saibam eliminar do seu meio o falso ensino, o falso mestre, a imoralidade e a idolatria. Nós, como igrejas, temos problemas sérios entre nós. E lendo cada uma dessas cartas, como nós haveremos de estudar nos próximos vídeos, seremos advertidos a olhar para a nossa própria condição e eliminar do nosso meio aquilo que não agrada a Deus. Deus requer de cada uma das suas igrejas uma condição santa e santificadora permanentemente. É assim que nós nos preparamos para o dia da vinda do Senhor Jesus. Não é nos isolando do mundo para o qual fomos enviados como luz, mas nos rejeitando entre nós, a começar da minha vida e também da sua vida, aquilo que não agrada a Deus. Porque só assim a nossa luz se faz forte no meio das trevas e só assim agradamos àquele que está no meio do seu povo, o Senhor Jesus Cristo. Por fim, o que nós estudarmos em todas essas cartas, as 7 cartas do Apocalipse, seremos confortados e consolados com a certeza de que o Senhor haverá de vingar cada um dos seus inimigos. Portanto, não nos aborreçamos, não percamos o foco como igreja e não nos entreguemos às provocações carnais, mundanas, daqueles que menosprezam o Evangelho, que odeiam a cruz de Cristo e profanam o seu nome. Pelo contrário, aguardemos do alto a revelação da sua justiça contra cada um deles. Não nos cabe julgarmos no sentido de atacarmos e oferecermos o mal àqueles que nos fazem mal. Cabe-nos a pregação do Evangelho e também orar por aqueles que nos perseguem, sabendo que no dia certo, o dia que Ele reservou para a revelação de Jesus, Ele haverá de voltar e se vingar como o leão da tribo de Judá, de cada um dos seus inimigos. Portanto, você que está me ouvindo agora, você que está assistindo esse vídeo, tranquilize o seu coração, mantenha a sua fé viva e eficaz. E lembre-te, o Senhor Jesus está no meio do seu povo. Nós não temos motivo para nos perdermos a esperança, não temos motivo para nos esquecermos das promessas que Ele nos entregou e que se cumprirão fielmente até quando chegar o dia do seu glorioso retorno. Tenha essa palavra guardada no seu coração e aguarde pelo próximo vídeo, quando estaremos estudando especialmente a carta destinada à igreja de Éfeso. Que o Senhor abençoe a sua vida e a minha vida durante toda essa série. Vamos orar. Bendito Deus da nossa salvação, te damos graças pela tua palavra, que é clara e é eficaz para nos alcançar e nos encher de esperança no meio das nossas tribulações. Guarda-nos, Senhor, para não nos esquecermos que a nossa vida não está sob o nosso controle, mas está sob o controle soberano do Senhor. E que nas mãos do Senhor todos nós podemos nos sentir seguros e descansados no meio das mais intensas tribulações que temos e até haveremos de atravessar. Que o Senhor, assim, fortaleça a nossa fé e nos guarde de todo mal, conduzindo os nossos passos segundo a tua boa vontade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.